ciência da sociologia é recente e surgiu durante a Revolução Francesa e Industrial, pois nesse período houve muitas mudanças nos hábitos de vida e costumes da sociedade, de modo que foi necessário uma ciência específica para compreender e reproduzir essas mudanças. As consequências da Revolução Francesa atingiram os valores até então presentes na Europa, que eram baseados no feudalismo, na monarquia, religião, e revolucionaram ideologicamente o Ocidente, angariando muitos seguidores de todas as áreas, causando mudanças na história do conhecimento posterior a ela. A sociologia se fez necessária a fim de compreender e ajudar a solucionar os problemas que o industrialismo trouxe, sendo estes objeto de estudo da sociologia, uma vez que o industrialismo fez com que as pessoas se aglomerassem nas cidades, afetando diretamente a sua qualidade de vida. Sendo assim, novos padrões foram estabelecidos e não foram levados em conta as necessidades de lazer, saneamento básico e adaptações aos horários de trabalho. Os acontecimentos que se colidiram com a ordem pré-estabelecida por séculos golpearam toda a sociedade e geraram três processos no âmbito filosófico, denominados individualização, abstração e generalização. A individualização diz respeito à busca de privacidade, ou seja, é a separação do indivíduo de suas estruturas comuns. A abstração faz referência ao fato do indivíduo não mais se importar com os valores e as tradições regionais. E, por fim, a generalização, que se refere ao fato do indivíduo olhar-se como um todo, não mais de maneira particular, considerando-se assim pertencente à nação, ou seja, trata-se de uma visão ampla do que está à sua volta que não considera apenas os valores locais e familiares. Nesse sentido, muitos foram os que procuraram compreender essa nova ordem social, e entre eles se destacaram os sociólogos. Podemos mencionar três grandes destaques que se tornaram referência, pois desenvolveram teorias importantes e essas, com o passar do tempo, tornaram-se as bases de interpretação da sociedade capitalista. Estamos falando de Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Durkheim tinha um caráter conservador e preocupava-se com as mudanças sociais que ocorriam à sua volta. Para ele, a educação tinha o objetivo de preparar os jovens para a fase adulta, repassando valores morais, intelectuais e políticos, ou seja, a educação era um meio de socialização, e se não fosse corretamente repassada, acarretaria problemas à sociedade. Para Marx, a sua visão de classe social era sobre o ponto de vista econômico, ou seja, as relações de produção eram responsáveis por definir a classe social de cada um. Assim, a educação tinha por objetivo romper com a passividade do trabalhador diante da classe dominante, uma força de mudança social, ao mesmo tempo em que era um meio de dominar os indivíduos. Para Weber, a sociedade tende a se racionalizar por meio de ações sociais calculadas, provocando o desencantamento do mundo, que é dominado pela ciência e a técnica. A educação passa a ser forma de ganhar dinheiro, prestígio, honra e poder, devido à racionalização histórica da sociedade. Por outro lado, ela deixou de desempenhar papel na formação do homem para habilitá-lo a ser competitivo, para desempenhar tarefas. Nesse sentido, a sociologia contribui no sentido de problematizar o papel da educação. Devemos aplicar o olhar crítico sociológico nos projetos educacionais em nosso país. A seguir, na unidade 2, falaremos sobre a educação e o desenvolvimento nacional. A educação é um fundamental elemento político para o desenvolvimento social e econômico de uma nação. Por isso, há uma tradição em se medir o desempenho político-econômico de um país pela sua qualidade. Mas quais grupos compartilham e vivenciam esse desenvolvimento? Até o início do século XX, no Brasil, as populações negras eram consideradas um obstáculo para o desenvolvimento do país. Historicamente, as teorias racistas da Europa no século XVIII, pautadas nas diferenças biológicas, tiveram aqui uma forte influência. A eugenia, corrente de pensamento que colocava a raça branca num patamar superior às outras raças, prevaleceu nos valores da comunidade intelectual até meados do século XX, sendo reproduzida fortemente na educação, espaço ideal para eugenistas e higienistas trabalharem na elevação das raças. Como não se conseguia extinguir a população não branca, o problema passou para o âmbito cultural e social,
cuja solução para o problema era aniquilar as raízes históricas e culturais da raça indígena e africana, e por meio da escolarização, aculturar, nos moldes europeus, os negros e os pobres. Com a abolição dos escravos, intelectuais passaram a preocupar-se com a identidade nacional. Numa perspectiva menos biológica e mais cultural, encontraram na mestiçagem o símbolo da sociedade multirracional brasileira, mantendo, entretanto, a hierarquia das relações sociais. Instaurou-se assim o mito da democracia racial e, consequentemente, a irrelevância das diferenças raciais e o racismo velado. Afinal, somos ou não uma nação mestiça? Precisamos ter em mente que mestiçagem e miscigenação são termos distintos. A miscigenação é um termo biológico, enquanto a mestiçagem é um conceito cultural e, portanto, mais abrangente. O processo de mestiçagem brasileira, fundamentado no racismo universalista, foi uma estratégia para neutralizar as diferenças entre as raças e buscar, mais uma vez, a homogeneidade. Mais uma vez, essa estratégia não promoveu o desenvolvimento e a interação populacional, regional e cultural da nação. As oportunidades iguais e a isonomia encontram ainda sua maioria na população branca das regiões sul e sudeste do país. Dando prosseguimento, falaremos sobre a educação e as relações étnico-raciais, a experiência da diferença. Diante da diversidade étnica e cultural de seu povo, o Brasil depara-se constantemente com a delicada questão relacionada à valorização das diferenças, que ao mesmo tempo em que é reconhecida como necessária para que de fato ocorra um desenvolvimento nacional legítimo, também esbarra na divergência de ideias com respeito às ações necessárias para que essa multiplicidade seja tida como característica da sociedade brasileira, promovendo principalmente a correção de injustiças sociais do passado e da atualidade. No âmbito da educação, a escola, que outrora fora considerada um instrumento de limpeza racial, onde os indivíduos não brancos e não ricos eram educados para promover uma aproximação do padrão comportamental branco, que era tido como ideal, hoje é considerada como um espaço neutro e propício para a valorização dessas diferenças, sendo que muitas ações políticas e de movimentos civis têm surgido com a expectativa de alterar o modelo educacional, promovendo a valorização justa da diversidade. Entre as diferenças marcantes da sociedade brasileira, a questão do negro tem sido tema frequente de debates. As desvantagens gerais da população negra com relação à branca, apontadas em pesquisas, comprovam o racismo oculto em uma nação que deseja manter o discurso da democracia racial ante os demais países. No entanto, ações internas e pressões externas têm movido o Brasil a buscar soluções para essa questão, sendo que na educação ocorreram ações importantes para este fim. As ações afirmativas criaram meios a fim de proporcionar oportunidades aos grupos discriminados de se posicionarem de maneira igualitária, especialmente no aspecto material, e ainda reconhecer e valorizar as diferenças existentes, buscando reparar injustiças cometidas no passado. No Brasil, as ações afirmativas surgiram nas universidades e por meio de decreto do governo do Rio de Janeiro, e os direitos e as diferenças foram reconhecidos por meio de leis como Não há como negar os resultados alcançados pela sociologia através dos tempos e a presença dela em nosso cotidiano. Afinal, os tempos mudam, mas a sociologia sempre nos acompanhará na tentativa de continuar desvendando o homem e o seu mundo social.